Na live passada nós falamos sobre como elaborar currículo. Nós abordamos todos os tópicos do currículo, um currículo básico, um currículo profissional, mas agora nós já estamos aqui com o assunto entrevista de emprego. Então não desperdice oportunidade. O que não fazer na entrevista de emprego? O que não fazer antes de você chegar na própria entrevista de emprego? Você já deve ter um cuidado muito grande com a pontualidade. Pense numa coisa pessoal que gera má impressão. É aquele profissional que não se organiza. Por exemplo, se você vai participar de uma entrevista, a entrevista é na mesma cidade ou em uma cidade circunvizinha, você deve analisar a princípio, dar uma pesquisada lá no Google Maps, né, o endereço do local aonde vai ser realizado a seleção. Porque conhecendo o trajeto, isso vai diminuir o risco de você chegar atrasado na entrevista. Então, primeira dica para que você gere uma boa impressão na entrevista de emprego é seja pontual. Outra dica muito importante: se alimente corretamente. Porque imagine digamos que você é um entrevistador e você vai entrevistar um candidato, e quando ele chega na entrevista, você vai conversar com ele e ele responde para você como se tivesse perdido um ente querido, triste, desanimado, sem saber para onde vai, né? Então a imagem que você vai gerar na entrevista sempre tem que ser positiva. Então esteja motivado, se alimente corretamente, durma bem. Então, feito isso, se alimentou corretamente, dormiu bem, analisou o trajeto onde vai acontecer a entrevista, então você já tem uma possibilidade grande de começar com o pé direito a entrevista de emprego. Agora, chegou lá na entrevista, o que você não pode fazer? E de forma nenhuma, demonstrar insegurança. Às vezes o candidato, ele diz para o entrevistador que ele está nervoso. Olha, eu estou nervoso, eu estou inseguro. Então ele já começa mostrando que ele não tem preparo, que a insegurança e o medo já mostra que ele não é o candidato qualificado para competir aquela vaga. Outra coisa muito importante, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, tenha cuidado, porque às vezes o candidato chega na entrevista com aquela sensação de que ele vai enfrentar um adversário. Ele vê o entrevistador como se o entrevistador fosse um adversário, é alguém que está ali a todo instante, como se fosse aquela guerra. Um fica à direita, o outro à esquerda, e aquele que puxar a arma e apertar o gatilho primeiro venceu a guerra. Mas a entrevista de emprego não é assim que funciona. Ali é a oportunidade, é o momento ideal. Wanderson, obrigado Wanderson, seja bem-vindo. Ali é a oportunidade para você conversar com o entrevistador, para você comunicar as suas experiências profissionais. Ali você vai comunicar a sua história. Então é importante, lá vai outra dica, é importante você conhecer as suas experiências, você saber contar as suas histórias, contar a respeito das suas qualificações. Porque se a pessoa, às vezes na entrevista de emprego, ele chega lá, o entrevistador começa a fazer as perguntas, um entrevistador diz assim: por gentileza, você passa para mim o seu currículo. Aí ele diz assim para o entrevistador: mas tem que levar o currículo? E tinha que trazer o currículo, eu não sabia, né? Ou às vezes ele entrega o currículo para o entrevistador faz uma pergunta para ele a respeito de alguma experiência, ele diz: olha, todas as minhas experiências estão aí no currículo, como se ele mostrasse que ele não se conhece bem. Então a obrigação é do candidato se apresentar bem, na medida oportuna. Sempre que uma pergunta for a ele feita, ele responda de forma clara, objetiva e espontânea. Olha aí, pessoal, responder tudo o que for perguntado de forma clara, objetiva e espontânea. É a entrevista de emprego o lugar certo para você gerar uma boa impressão. Na aula anterior, eu quero aqui dizer também que
que estou à disposição. Isso aqui é um bate-papo, então qualquer dúvida que você tenha sobre entrevista de emprego, você de repente participou de uma entrevista e teve uma experiência e você gostaria de esclarecer, fazer a sua pergunta sobre o tema, pode perguntar que eu estou aqui à disposição. Escreva aí no comentário, tá certo? Escreva no comentário que eu vou responder aqui todas as suas dúvidas. Então a entrevista de emprego, falei isso na live passada, é comunicação. Pessoal, comunicação é essencial, porque se a pessoa sabe se comunicar, ele chega na entrevista, ele sabe discorrer as suas qualificações. Aquele profissional que tem embaraço na comunicação, ele olha para o entrevistador, o entrevistador questiona sobre algum assunto e aí parece que os grilos começam a cantar, né? Então ele começa a falar e aí já alguns erros de português, alguns erros de concordância. Então quer mandar bem na entrevista de emprego? Que tal se preparar? Olha, mas eu não tenho uma comunicação muito boa. Na última entrevista que eu participei, eu fui reprovado. Então você já sabe o que deve fazer para melhorar, né? Se comunicar bem. Como é que eu vou aprender a me comunicar bem? Vou te dar uma dica muito importante. Para aprender a se comunicar bem, você deve ler bastante. Mas ler com frequência. Hoje no ranking mundial, em questão de leitura, me parece que o Brasil, de acordo com os dados do PISA, ocupa a posição de número 50, acho que é 57. Ou seja, você pega 60 países, o Brasil fica na posição de número 57. A quantidade de pessoas que leem é muito pequena. A quantidade de pessoas que procuram oportunidade é muito, mas é infinitamente superior. Então é lógico que em uma entrevista de emprego, em uma oportunidade onde você será observado, onde o seu perfil será analisado, se você não souber se comunicar bem, isso vai pesar de forma negativa para a sua aprovação. Comunique-se bem, leia bastante, escreva bastante, treine a sua comunicação. Imagine que você vai falar sobre um assunto na entrevista, então anota esse assunto e começa a treinar este assunto. Digamos que a pergunta de um entrevistador é a seguinte. Então você vai pegar aquela pergunta que você sabe que o entrevistador vai fazer, você vai anotar, então você vai buscar as informações. Se você não souber responder, você vai buscar as informações e treinar como responder. Na internet tem uma infinidade de textos, chegando Lohana, Lide, Santos, olha só, Beth está aqui acompanhando a nossa. Seja bem-vinda, Beth, viu? É um prazer vê-la aqui acompanhando esta live. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. A Van, é isso mesmo? Acertei? A Van também está acompanhando aqui a nossa live. Então prepare-se, comunique-se bem na entrevista de emprego, prepare-se, tá certo? Agora vamos abordar um assunto aqui importante. Teve um aluno que falou: professor, fala sobre ansiedade, né? Como controlar a ansiedade no momento da entrevista. Olha, para controlar a ansiedade é excesso de expectativa, né? A pessoa, quando tem medo de a coisa não fluir bem, ele tende a querer se livrar logo de algo. Então a entrevista de emprego não é um evento, não é uma reunião em que você tenta se livrar logo. Você se prepara com antecedência, né? Outra coisa que o pessoal aqui vai perguntando e a gente vai comentando também é a questão do marketing pessoal. O marketing pessoal, você nunca terá uma segunda chance para gerar uma boa impressão. Então cuide do seu marketing pessoal. Tá certo? Você chegou lá na entrevista, o cabelo... Olha, eu não estou gerando aqui um bom marketing pessoal. Vocês podem observar que o meu cabelo tá grande, tá vendo? A minha camisa, ela, como eu trabalhei hoje o dia todo, ela tá aqui um pouquinho amassada. Então, se você chegar na entrevista de emprego com o cabelo grande, a camisa amassada, a barba grande, se não estiver usando um desodorante, o cabelo não estiver bem penteado, então vai ser o quê? Tem que cuidar. Imagina a pessoa na entrevista de emprego e o mau hálito lá em cima, hein? Quando ele abre a boca para falar algo, aquele cheiro ruim, né, se proliferando no ambiente, isso vai pesar muito mal. Então também cuide do seu marketing pessoal.
Combinado? Cuide do seu marketing pessoal. A ansiedade, para controlar, basta você fazer o que foi há pouco mencionado, né? Que foi explicitado há pouco. Se prepare para a entrevista. Se você vai fazer uma apresentação, se a sua apresentação, eu vou falar sobre a região Nordeste, né? Lembra aí quando você estudava, ou se você ainda está estudando, né? Então o professor, olha, você vai falar sobre a região Nordeste, esse grupo aqui vai falar sobre a região Norte, então todo mundo tem que estudar sobre o assunto. Aquele que apresentar melhor as características, as informações daquela região, ele vai tirar uma nota melhor. Assim é na entrevista. Aqueles que se apresentarem melhor, com certeza eles serão aprovados, eles vão abraçar aquele tão sonhado emprego, aquele primeiro emprego, aquela ascensão de cargo. Prepare-se para a entrevista de emprego. O que mais aqui o pessoal perguntou? Muito bem, tá certo. Agora tá falando a respeito das perguntas. Agora vamos lá, qual é a sua dúvida, né? A pergunta é a seguinte: o entrevistador, ele vai lá, chama você para uma conversa pessoal. Tava ali 50 candidatos em uma sala. Desses 50, 20 candidatos foram aprovados. Daqui a pouco participou de outro, né? Botou todo mundo lá para fazer uma redação. Então desses 26 foram aprovados. Agora eles vão fazer uma entrevista pessoal. E o entrevistador diz assim: olha, conte-me um pouco sobre você. Conte-me um pouco sobre você. Como responder, hein, Lohana? Como responder essa pergunta? Como responder essa pergunta? Conte-me um pouco sobre você. E agora, eu lembro de um jovem que, eu estou dizendo porque eu já selecionei muitos profissionais, né, para atuar na nossa instituição, mas antes de adquirir essa experiência profissional, eu também já fui jovem e participei de várias entrevistas de emprego e vi algumas experiências boas e outras frustrantes de alguns colegas candidatos. Então ele começou a falar, quando foi feita lá a pergunta, conte-me, fale-me um pouco sobre você. Aí ele começou a falar: olha, o meu nome é João, eu tenho 17 anos, eu moro no bairro de Itinga, na rua São José, na casa número 7. Agora, observe se essas informações começa falando sobre as habilidades pessoais. A pergunta de Lohana: Lohana, você tá quente aí, viu? Tá quente, você chegou perto, hein? Então, o que o entrevistador quer saber? Ele quer saber informações relevantes a teu respeito. A outra jovem disse: olha, eu sou casada, eu tenho 3 filhos e é cada coisa que nós... Ela disse: olha, um tem 3 anos e é moreno, o outro... Essas informações demonstra um candidato de potencial vago, sem experiência. Então diga assim: olha, eu sou formado em enfermagem, me formei em 2010. Através desta experiência de formação, fui contratado para atuar na empresa, na Realiza Cursos. E lá na Realiza Cursos, não, vou citar outro exemplo. Se ele fez enfermagem, então ele foi trabalhar numa empresa na área de saúde, né? Então tive uma experiência na Clínica São José, e lá eu pude colocar em prática todos os conhecimentos que eu adquiri na minha formação, por ser uma área que eu gosto, e essa vaga que eu estou aqui competindo juntamente com os demais candidatos está dentro da minha área de formação. Eu acredito que tenho capacidade para apresentar bons resultados e trabalhar coletivamente. Olha que resposta, diz aí, fala a verdade. Essa resposta não gera uma boa impressão? Sim, por quê? Porque você falou algo que gera valor, que agrega valor. Então você tem aprofundamento em contar as suas experiências profissionais. Tá certo? Agora vamos lá. Uma outra pergunta. Eu até fiz aqui uma seleção, que são muitas perguntas que o entrevistador faz, mas tem aquelas... E observe, eu estou aqui agora no site Tua Carreira. Olha só,
no site Tua Carreira. Então você aí agora, você pode, depois da live, fazer uma pesquisa e bota lá assim, ó, quais são as principais perguntas em uma entrevista de emprego? Como responder as principais perguntas em uma entrevista de emprego? Aí você vai ver muitos sites, muitas empresas na área de RH dando dicas importantes para você, tá certo? E aí a primeira pergunta aqui, ó, a primeira pergunta eu já respondi, que foi fale-me sobre você. Então, nesse fale-me sobre você, relembre Denison. Forte abraço, Denison, seja bem-vindo, nosso amigão aí, parceiro Denison. Então, você vai pegar aquelas experiências mais importantes que você já adquiriu, mas digamos que você não chegou a fazer um curso superior, né? Você está aí concluindo o nível médio, ou já concluiu o nível médio. Então, o que você vai dizer? Olha, estou no terceiro ano do ensino médio, eu ainda não tive a oportunidade de exercer uma experiência profissional. Essa é a primeira experiência, mas pelo bom desempenho que eu adquiri no decorrer da minha formação do nível médio, pelos resultados positivos que eu adquiri, pelos projetos que na época da minha formação, no qual posso aqui citar esse evento que aconteceu na escola, essa experiência que eu tive na escola quando eu estudava, quando eu fui eleito vice-presidente do Grêmio Estudantil, quando eu estava à frente do Grêmio Estudantil, nós, juntamente com os líderes das salas de aulas, nós fizemos ali uma reunião e traçamos os seguintes assuntos, onde foi discutido com a direção da escola, e isso foi ampliado para todas as escolas da rede estadual daquele município, e foi aprovado o nosso projeto, as nossas reivindicações. Então, assim, se você consegue comunicar isso na entrevista, olha, por você ter uma formação de nível médio ou uma formação de nível Fundamental 2, se é que você de repente está ali participando de uma vaga de estágio, a impressão é como se você tivesse um nível superior, a impressão é como se você já tivesse uma experiência maior. Então todo entrevistador contrata jovens talentos, jovens que têm muito a apresentar, que têm habilidades comportamentais, que desenvolve habilidades profissionais com muita facilidade. Então é essa clareza, essa objetividade que você deve gerar na hora de responder a pergunta: fale-me um pouco sobre você. Mas vamos lá que o tempo passa, agora já são 18h22. A segunda pergunta: por que você deixou o seu último emprego? Olha aí, por que você deixou o último emprego? Essa pergunta é boa. E o que você não pode fazer ao responder essa pergunta, vou te dizer agora, meu amigo, não fale mal do empregador, do emprego anterior, não fale mal do seu chefe, de hipótese alguma. Se você responder essa pergunta falando mal do seu chefe, viu, Bruno entrou aqui agora, seja bem-vindo, Bruno. Se você falar mal do seu chefe na frente do entrevistador, você vai ser reprovado, você não vai ter chance, você não vai conquistar essa vaga de jeito nenhum. Então utilize argumentos, por exemplo, olha, cadê a pergunta? Por que deixou o seu último emprego? Olha, eu trabalhei na empresa A durante 2 anos, e naquele período a empresa passou por uma dificuldade financeira e fez um corte de alguns funcionários, e infelizmente eu estava incluído nessa lista. Mas, olha aí, porém, no período em que atuei naquela empresa, eu tive a oportunidade de adquirir algumas competências, alguns conhecimentos profissionais, a qual me qualifica para hoje estar aqui participando dessa entrevista, e me sinto preparado para uma eventual oportunidade. Então tá aí uma forma de você responder. Quer ver outra forma de você responder essa pergunta? Para quem está chegando agora, estamos falando sobre o tema entrevista de emprego. Como responder as perguntas feitas pelo entrevistador. Por que deixou o seu último emprego? Você pode dizer assim: iniciei a vida. Você pode falar para ele assim, ó: a vida é feita de experiências e ciclos. Lá eu iniciei um ciclo, e durante o tempo necessário eu percorri
todas as etapas, todos os processos desse ciclo, adquirir experiências, atingir resultados que foram importantíssimos para o meu amadurecimento profissional e também para o crescimento daquela empresa, por acreditar que posso continuar crescendo e vivenciando novas experiências. Estou aqui para galgar essa oportunidade a qual aqui está sendo disponibilizada nesta entrevista. Então observe que você tem a liberdade para argumentar. Seja bem-vindo. Aqui é Rafael, meu amigo Rafael, um abraço, viu? Seja bem-vindo, Rafael. Então você tem a autonomia, a espontaneidade para argumentar, para falar a respeito das suas experiências. Você só não pode vacilar, você só não pode passar informações que dê margem para o entrevistador ver que você tem defeitos e que estes defeitos vai impossibilitar você de ser um bom profissional, um bom colaborador naquela vaga que ali está sendo pleiteada. Então tenha esse cuidado, tá certo? Ana Toli, acertei, Ana? Seja bem-vindo, Ana. Rafael, um grande abraço, Rafael, muito obrigado. Vamos lá, vamos seguir aqui. A próxima pergunta. Alguma dúvida aí, pessoal? Se tiver dúvida, escreve aí nos comentários que eu estou aqui e a gente vai conversar. É o bate-papo, realiza cursos, pergunta pro Adilson. Você pergunta e eu respondo, tá certo? Então vamos lá. Próxima pergunta: como responder as perguntas feitas pelo entrevistador? Aí tem aqui a terceira pergunta: qual a sua experiência nesta área? Olha aí, qual a sua experiência nesta área? Então, olha lá. Gente, essa pergunta me trouxe aqui um raciocínio. Você vai participar de uma entrevista, você nunca pode chegar lá naquela empresa e o seu conhecimento é zero sobre a empresa, a não ser que a vaga está sendo o processo de seleção está sendo intermediado por uma empresa de RH e a empresa que está contratando não divulgou o seu nome, né? Seja um processo estratégico do próprio análise do perfil da contratação. Mas na maioria das vezes é muito importante você conhecer a empresa que você vai participar dessa seleção. Que você, se eu vou participar de uma vaga na empresa, vou citar o nome de uma empresa aqui, não vou fazer a propaganda de graça, mas depois eu vou lá cobrar, hein? Digamos que você vai ali participar de uma entrevista ali nas Casas Bahias. A vaga é para diretor financeiro ou um operador de telemarketing de cobrança. Aí o entrevistador chega lá e pergunta: o que você sabe sobre, o que você tem de experiência nesta área? Então você apresenta conhecimento a respeito, né, da empresa que você eventualmente vai trabalhar, caso seja aprovado, e apresenta informações a respeito da vaga, né? Qual é a sua experiência que você tem como um diretor de finanças, ou um diretor de expansão, ou um gerente comercial. Então, qual a sua experiência nessa área? Então, aí você vai fazer um retrospecto a respeito do que você colocou em prática no período em que você atuou nessa profissão. Então, o que você adquiriu de experiência em relação ao mercado de trabalho, às exigências do mercado, as exigências da empresa que você trabalhou e os desafios que você enfrentou naquele período de trabalho. Então, essa experiência, essa maturidade para falar a respeito desse assunto fará diferença, porque essa pergunta é muito importante. Qual a sua experiência na área? Rafael, quero deixar aqui, Adilson, que estou à procura de bons vendedores e estou com muita dificuldade para encontrar. Olha só aqui, tá vendo? Então, você estava em casa, recebeu o anúncio de uma live falando sobre como se comportar na entrevista de emprego. Você está participando da live e nesta live você encontra empregadores.
Tá vendo só como são as coisas? Agora, aquelas pessoas que procuram um emprego a todo custo, elaboram um currículo e o mesmo currículo distribui para trocentas vagas, então dificilmente ele vai conseguir uma oportunidade de trabalho, porque ele não foi seletivo, porque ele não desenvolveu um projeto de desenvolvimento profissional, ele não estabeleceu seus propósitos e não dividiu o tempo necessário para realizar um pedaço desse grande objetivo que ele tem. Então é como se você tem um sonho muito grande, mas você está no início da carreira e para realizar esse sonho você necessita adquirir uma vasta experiência. Então a cada passo que você dá é uma vitória que você ganha no decorrer da caminhada. Então isso vai te proporcionando o que? A segurança, o equilíbrio, o pensamento, a percepção de que as coisas acontecem no seu tempo e que você deve estabelecer objetivo de curto, de médio e longo prazo, tá certo? Vamos lá, o tempo está passando. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Próxima pergunta: o que seus colegas de trabalho pensam sobre você? Uma hora o entrevistador vai fazer essa pergunta. Olha só, como é que você vai responder? Porque se você responde dizendo que os seus colegas, todos eles falam bem de você, olha, você não vai, esse negócio vai suar. O negócio não vai dar certo. Nós não podemos demonstrar que nós somos os bonzões, né? E que quanto mais coisa boa eu falar a meu respeito, mais chance eu vou ter, né, de ser aprovado. Não. Então você tem que ser verdadeiro. Você deve ser verdadeiro. Então fala, olha, eu trabalhei lá naquela empresa e os colegas de trabalho, eles vivenciaram um período em que eu pude, claro, infelizmente, demonstrar defeitos, mas com o tempo de trabalho e a necessidade de atingir as metas e superar os desafios, nós desenvolvemos algumas habilidades muito importantes. Então o Thiago lá da empresa BX que eu trabalhei, ele disse que eu sou um profissional de muita acabativa, né? O João lá do Mercado São José, ele disse que eu sou uma pessoa que tem capacidade de liderança. Isso é muito bom, apesar de que os elogios nos fazem bem, mas nós nunca devemos nos prender totalmente a eles. Devemos ter cada vez mais, se exigir cada vez mais para adquirir sempre novas habilidades. A próxima pergunta, esta é a sexta pergunta: o que você conhece sobre a nossa empresa? Eu falei isso agora há pouco, pessoal. Não foi? Falei isso agora há pouco. O que você conhece sobre a nossa empresa? Isso faz a diferença. Aí você diz assim, olha, eu conheço essa empresa, sei que é uma multinacional, tem 7 centros de distribuição aqui no Brasil e aqui na Bahia tem 2 centros. E estes centros, eles são conhecidos e se destacam entre os demais centros de distribuição por ter profissionais altamente capacitados. E esta é uma empresa que possibilita aos profissionais a chance, né, de eles desenvolverem um plano de carreira dentro da própria empresa. É uma empresa de grande porte, é reconhecida pelo mercado. Então são empresas nesse perfil que eu estou procurando me inserir. É lógico que, como o senhor sabe, para que eu seja aprovado nessa entrevista, eu preciso mais do que comunicar as minhas qualidades. O senhor precisa ver que eu tenho a experiência necessária. Então essa é uma empresa que eu tenho certeza que posso contribuir e aprender aqui. Olha só, deu para falar um pouquinho sobre, deu a impressão que você conhece, né? Porque se a pessoa pergunta, o que você sabe sobre a nossa empresa? Aí você diz assim, olha, eu sei que é uma empresa, como eu já fiz aqui uma seleção uma vez, eu perguntei, olha, o que você sabe sobre a Realiza Curso? Aí ele disse assim, olha, tem uma amiga aqui que fez um curso e gostou, né? Fez o curso e gostou. Aqui é uma escola de curso, né? Olha que pergunta vazia. Aqui uma escola, ele perguntou para mim, eu fiz a pergunta para ele, ele perguntou para mim. Aqui, viu, Elizabeth?
Cíntia, aí ele perguntou para mim, aqui é uma escola de curso, né? Se ele fala para mim, olha, a Realiza Cursos é uma instituição nova no mercado, contudo, já formou milhares de alunos, já encaminhou muitos profissionais para o mercado de trabalho, é uma instituição de ensino, juntamente às demais líderes do mercado, né? Então isso mostra que não é para ele falar bem da empresa, da Realiza Cursos ou de qualquer que seja a organização, mas é para ele mostrar que ele tem uma projeção de mente, que ele tem uma projeção de conhecimento cultural da empresa a qual ele pretende, a qual ele deseja, ele anseia atuar na organização. Tá aí a pergunta, vamos lá. Responde aí, meu grande amigo, como as pessoas devem responder a pergunta. Qual a sua pretensão? Ô, Rafa, perfeito, chefe. Às vezes a gente na live, o tempo passa, tem coisa que... Então o entrevistador pergunta: qual é a sua pretensão de mercado? Mas são experiências. Teve um jovem que respondeu dizendo assim: olha, ele tinha um nível médio, era a formação dele, nível médio. No currículo dele não tinha um curso profissionalizante sequer, um curso técnico. Ele disse que queria ganhar R$7.000 de salário para concorrer a uma vaga de assistente administrativo. Pelo amor dos meus filhinhos, o que é isso? Quanto que o mercado de trabalho, quanto que o mercado, por exemplo, Lauro de Freitas, está pagando para um assistente administrativo? Isso é relativo, depende também da experiência de cada profissional. Viu, Rafa? Mas se o entrevistador pergunta para ele, o que ele vai responder? Olha, a princípio, eu anseio receber um salário de acordo com o mercado. Um salário também de acordo com a carga horária trabalhada. E é importante, né, quando a empresa disponibiliza vantagens e benefícios, porque isso valoriza o profissional. Ponto. Olha aí. Tá vendo? Você não correu o risco de falar que quer ganhar um valor que gera a impressão de querer alto demais para a sua qualificação, e nem mesmo falou um valor inferior que o que você tem de formação e que você pode ganhar, tá certo? Então essa é uma pergunta muito importante. Se o entrevistador não está questionando muito, né? Às vezes ele pergunta, mas está ali na entrevista, não dá muita importância. Às vezes ele está apenas avaliando como é que você vai responder. E lembre-se, nenhuma pergunta feita pelo entrevistador visa identificar os seus pontos fracos para deletar você da entrevista. Ou é você, com a inexperiência, se não estiver preparado, que vai deletar a si próprio, né? Por falta de experiência na forma de apresentar as suas qualificações e responder de maneira oportuna e eficiente, com uma comunicação clara e espontânea, tudo aquilo que for perguntado na entrevista. Valder, é isso mesmo? Que é o nome dela? Valdez. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Seja bem-vinda. Esaú Ferreira. Muito obrigado, Esaú. Seja bem-vindo. Vamos lá. Próxima pergunta. Caso você tenha alguma dúvida, você vai participar de alguma entrevista de emprego, não sabe como responder uma determinada pergunta ou tem dúvida como se pôr em algum momento da entrevista, manda aí a tua pergunta que eu respondo, tá bom? E seja também discreto quando chegar lá. Às vezes tem candidato que chega na entrevista parecendo que ele é o prefeito, porque ele levanta a mão e fala com todo mundo em alta voz, né? É bem melhor você chegar lá de forma discreta, reservado, né? Dá um bom dia, senta lá, pega um livro, leva um livro e senta lá enquanto não começa a entrevista, você está ali estudando, né? O pessoal já gera uma boa impressão, tá certo? Valderez, é isso? Valderez, a pronúncia é Valderez, tá certo, tá bem, obrigado pela correção, né? Então a pergunta, a forma inteligente de se portar e responder é essa. Fugiu até um pouquinho aqui o raciocínio. O que? Isso, aí acertei. Sétima pergunta: o que você fez para melhorar os seus conhecimentos técnicos nos últimos anos? Aí é outra pergunta boa, hein? Outra pergunta boa, mas para quem está preparado não tem dificuldade para responder. Porque tem aquele candidato que fez um curso em 98, aí ele
estacionou. 99, viu, Rafa? 99. Vanessa Bacelar, seja bem-vinda, Vanessa. Que bom ter você conosco. Aí, Rafa, ele chegou lá e perguntou. Ele fez lá fez um curso de administração na década de 90. Se ele é uma pessoa que atua em um cargo de relevância, então ele tem que procurar. Se fez uma administração, faz uma pós, faz alguma coisa, né, faz alguns cursos, né, para poder otimizar o currículo. Mas desde a década de 90 até 2020 ele deixou essa lacuna no currículo. Então isso vai chamar a atenção. Então o entrevistador vai perguntar por quê? Porque nesse intervalo aí de 1990, Mini Neves, obrigado Mini, seja bem-vinda. Desde a década de 90, 30 anos ele não fez mais nada, ficou ali trabalhando na empresa, estacionou naquele cargo, mas não procurou se aprimorar. Então nessa hora você tem que ter uma resposta bem elaborada na ponta da língua, ou o bicho vai estreitar para o seu lado, né? Então se você tem, o que você fez para se aprimorar? O que você fez para melhorar os seus conhecimentos técnicos nos últimos anos? Aí é o momento de ele recapitular, né? Porque o currículo da pessoa é algo que está em construção. A pessoa nunca para. Marlene Pereira, obrigado Marlene, seja bem-vinda aqui à nossa live, né? Então, deixa eu só ver aqui que às vezes eu mudo o sentido e foge um pouquinho o raciocínio. Então, perfeito, o currículo é a sua história que está em construção. Então, se você está construindo, então você deve ter o conhecimento da construção desse currículo. Então, durante um espaço de tempo, você vai falar para ele a respeito do que você fez, né? Se você fez ali um curso profissionalizante, se você se dedicou em um projeto de cunho social, solidário, fez um trabalho ali voltado para atender uma necessidade cultural de uma comunidade, você fez um curso na área de matemática financeira para você melhorar o seu desempenho na função, se você fez uma pós naquela área, né, que você escolheu para fazer carreira. Então é a hora de você falar a respeito de eventos que você participou, que trouxe conhecimentos, que lhe oportunizou uma bagagem maior, e aí você vai se jogar. Lembre-se, a entrevista é um lugar onde você não deve sentir medo. A entrevista é um lugar onde você vai respirar fundo e mostrar o seu talento, mostrar o seu potencial, mostrar a sua capacidade, né? O que é competência? É a mistura de conhecimento, habilidade e atitude. Vou repetir, o que é competência? É a mistura de conhecimento, habilidade e atitude. Se você tem conhecimento, habilidade e atitude, você é competente. Saiba apresentar isso, porque é uma qualidade fundamental. Nide Luiza, obrigado Nide, seja bem-vinda à live falando sobre entrevista de emprego, como se comportar bem na entrevista, como responder as perguntas feitas pelo entrevistador. A qualificação profissional precisa ser atualizada e de fato precisa ser atualizada. E de fato é responsabilidade do profissional. Algumas empresas até investem nos seus profissionais, mas não é regra nem obrigação. Olha que comentário relevante. Aí agora complicou porque eu não vou conseguir pronunciar o seu nome. Eu passo aqui o comentário, deixa eu verificar. Mas vamos seguir. Valderez, tá certo. Tá aí, bom comentário. Marlene, e quando o entrevistador pede para falarmos um pouco do entrevistado, deixa eu ler de novo. E quando o entrevistador pede para falarmos um pouco do entrevistado, eu não entendi a sua pergunta, Marlene. Se alguém entendeu aí, Marlene, ou puder explicar para mim, me ajuda, tá? E quando o entrevistador pede para falarmos um pouco do entrevistado, quem formula melhor essa pergunta e manda, Marlene, tá bom? Que a gente vai falar sobre isso. Vamos ver aqui. Você está participando de outras seleções? É lógico, quando você está em busca de um emprego, você nunca vai ficar apenas dependendo de uma entrevista, né? Se você vai lá, coloca o seu currículo na Cato e anuncia lá, eles vão te enviar para várias entrevistas. Mas e aí? Como responder? Se você falar para o entrevistador que está participando também de outras entrevistas, você vai jogar uma água
vai jogar uma água gelada aí, né? Às vezes ele está até gostando do seu perfil, está gostando do seu papo, da sua conversa, está se identificando com você, tá? Então você deve ser estratégico nessa pergunta, né? Diga que o seu projeto é atuar nessa área, né? Então, no momento você está participando daquela seleção e o seu objetivo é justamente focar nessa oportunidade para que tenha para que tenha a chance de poder vivenciar esse novo ciclo. E quando o entrevistador pede para falarmos um pouco do entrevistado, a qualificação do profissional precisa ser atualizada, perfeito, já falamos aqui. Falar sobre si é realmente muito difícil, realmente é muito difícil, Valderez, muito difícil, e por isso mesmo que o profissional ele deve abrir os olhos, né, e se preparar para que no seu discurso ele consiga extrair, né, as informações mais impactantes, né, mais relevantes. Toda a conversa do candidato na entrevista deve agregar valor, né? O que a pessoa faz ou fala, fazendo a sua própria propaganda, isso foge, né, do objetivo principal da entrevista, né? E não se preocupe, você que está participando, vai participar de uma entrevista, a primeira entrevista, entenda que, assim como o entrevistador ele quer contratar a pessoa com as qualificações técnicas e comportamentais ideais para aquela vaga, você também está vendendo a sua mão de obra e também você não vai trabalhar em qualquer lugar. Então você deve... Ana Lúcia, seja bem-vindo, Ana. Então Fabiana, seja bem-vinda. Fabiana é minha colega da faculdade, que legal, prazer ter você aqui, Fabiana. Então você deve analisar a empresa, fazer também fazer um estudo sobre quem é a empresa, né? Quais são os valores, qual é o objetivo, qual é a missão, né, daquela empresa. Por exemplo, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha formação profissional, né? Então eu não vou vender a minha mão de obra para alguma empresa cujos valores são diferentes dos meus, porque eu vou ter uma dificuldade maior de me relacionar com a cultura, com os valores daquela instituição. Então isso deve ficar bem claro. Então mas a ansiedade, o medo, a preocupação de ser reprovado, de falar alguma coisa que não deve, de pisar na bola, acaba fazendo você esquecer, né, que você também deve analisar. E não esqueça esse detalhe, o entrevistador também é um profissional e às vezes você vai participar de uma entrevista, ele está iniciando na profissão de entrevistador. Às vezes ele também está ali um pouco inseguro, está adquirindo a experiência. Assim como você às vezes tem dificuldade de lidar com um desafio e superar um obstáculo, o entrevistador também na sua área, na sua carreira, ele encontra dificuldades. Então nunca olhe para um colega de trabalho ou para o seu superior, ou seja lá qual for o profissional da outra área ou do outro setor da empresa, como se ele fosse o super Deus, como se ele tivesse o conhecimento que ninguém pode ter. Sempre na vida, independente da área, do que você faça, sempre tem alguém mais inteligente que você, sempre tem alguém, não perca a motivação não, tá? Mas sempre tem alguém mais bonito que eu, tem alguém mais bonito que você, tem alguém mais competente, tem alguém mais estratégico, tem alguém mais inovador, tem alguém com mais iniciativa, e isso é normal. O importante é você construir a sua história fazendo o seu espaço e não tentar morar, né, ou tomar o espaço do outro para que você ganhe destaque. No mercado tem espaço, tem oportunidade para todo mundo se realizar, atingir os seus sonhos e realizar as suas metas. Muito bem. Agora falta 12 minutos para nós terminarmos a nossa live aqui, tá bom? Qualquer dúvida aí, manda pergunta. Outra pergunta importante: por que você deseja trabalhar nesta empresa? Acho que eu já respondi essa pergunta aqui no princípio, né? Por que você deseja trabalhar nesta empresa? Olha que pergunta. Por que você deseja trabalhar, né? E aí, Fabiana? Fez essa pergunta para você que é a gerente lá da Boticário? E aí, como responder? Ju Souza, obrigado, chegando aqui. Por que você deseja trabalhar nessa... Aí é a hora.
É o momento de você se valorizar. Felipe, um abraço, Felipe, seja bem-vindo. Então, por que você deseja trabalhar nessa empresa? Eu vou responder aqui, vou dar um exemplo. Olha, essa empresa é uma empresa de grande porte, né? E eu sou um profissional que busco na minha carreira adquirir uma experiência também de grande porte. E a trabalhar em uma empresa que coadune com a mesma perspectiva de crescimento, com a mesma ambição profissional, com valores, né, e objetivos similares aos meus anseios. Então é a hora de você falar que você tem conhecimento, né, na empresa que pode ser que você venha trabalhar se for aprovado na entrevista. Essa é uma empresa que já permitiu, né, pode usar exemplos de experiências de colegas que atuaram em uma organização e aquela organização deu a ele um caminho largo de crescimento profissional, né? Então você pode dizer, essa empresa me dá a oportunidade de eu empreender dentro dela, né? Então, porque se tem ideia de empreender, é como aquele que vai abrir uma empresa e se torna empresário. Mas dentro de uma empresa, se você vê uma empresa com potencial, olha que você está falando por que você deseja trabalhar na empresa. Então, se a empresa é de grande porte, se a empresa talvez não seja de grande porte, né? Mas você conhece, você acompanha a trajetória da empresa e lá eles te dão a oportunidade de você empreender, porque você pode chegar pequeno na empresa e você desenvolve as suas competências. Se você chegou atuando como um assistente administrativo e você consegue chegar ao cargo de gerente administrativo, você empreendeu dentro da empresa. Então isso é muito importante você focar. A hora de você falar o que você quer, por que você quer trabalhar na empresa. Vamos lá. E se perguntarem se tem algum amigo, parente ou que foi indicado por algum funcionário que trabalha na empresa. Se conhecer, é viável falar? Opa, Marlene, depende, viu, Marlene? Se o amigo que indicou, ele não é um bom profissional, ele te indicou, trabalha lá, mas ele não é um bom profissional, ele não é bem visto pelos seus superiores, então você falar o nome dele talvez não seja uma boa ideia. Então olha só como você é estratégica, você segura, né? Agora, se o seu amigo é uma pessoa que você conhece e ele é uma pessoa bem vista na empresa, aí vale a pena você falar, né? Isso depende também, né? Depende depende do momento, de onde chega, né? Onde chega nesse assunto, né? Às vezes empresas menores, né? Ou até empresas maiores. O entrevistador às vezes tem, né, algum funcionário ali ou parceiros na empresa que trabalha que indica, né, uma pessoa para trabalhar no departamento dele e tal. Então aí você pode falar, mas analise essa questão, porque às vezes a gente entra numa enrascada e não sabe, tá bom? Vamos aqui, já estamos quase finalizando aqui a nossa live, mas ainda tem pergunta aqui, ó. Quais são os seus maiores defeitos? Quais são os seus maiores defeitos? Certamente ele quer trabalhar na empresa porque precisa. É verdade, Lohana, porque precisa, mas a empresa não vai contratar um profissional só pelo fato de que o profissional está desempregado, tem contas a pagar. A empresa vai contratar. Obrigado, Sandra, é um prazer ter você aqui conosco, que carinho, viu, eu tenho por você. Então a empresa não vai contratar um profissional porque o profissional diz que necessita de um emprego, porque ele está desempregado, porque ele tem contas para pagar, porque tem os filhos para sustentar. Ninguém vai dar oportunidade. Lembre-se, o mercado de trabalho é um comércio. Alguém tem alguma coisa para oferecer e alguém tem alguma coisa para comprar. Você não compraria um produto com defeito, com avaria, e se você comprar, você paga mais barato, né? Então você também não vai vender a sua mão de obra
barata, você vai vender a sua mão de obra de acordo com o que o mercado está pagando na categoria da sua profissão. É assim que funciona no mercado de trabalho. Então, nunca diga na entrevista de emprego que você quer trabalhar na empresa porque você está desempregado, que você precisa. Diga que as suas qualificações o intitula como um candidato em potencial para aprovação. Isiana, obrigado Isiana, Felipe Gonzaga, tá aí o pessoal acompanhando, sejam bem-vindos, viu? É um prazer ter vocês aqui conosco. Quais são os seus defeitos? E aí essa pergunta, como responder? O entrevistador, gente, não quer saber quais os seus defeitos, ele quer saber como é que você responde, ele já sabe que você tem muitos defeitos. Quem é que não tem defeito? Vai dizer que o entrevistador não tem seus defeitos também, que eu não tenho os meus, você não tem os seus? Agora, como é que você vai falar os seus defeitos? Então, tem pessoas que falam uma qualidade tentando se passar com... uma qualidade como se fosse defeito. Ah, mas meu defeito, eu sou perfeccionista. Né? Essa é uma frase que o entrevistador já subentende logo ali que você está tentando escapulir, está fugindo da responsabilidade. Olha, eu trabalhei aqui na empresa B no ano passado. E uma dificuldade que eu tive lá naquela empresa era eu não era uma pessoa flexível, né? Às vezes eu tinha um ponto de vista, uma ideia para apresentar, mas o colega ele sempre tinha uma opinião diferente, né? E às vezes eu sentia que ele estava querendo criar algum atrito. Então, por não ter a experiência, eu cometi algumas falhas naquele período. No entanto, olha aí o que você vai justificar. Isso é o mais importante. No entanto, por algumas oportunidades que eu perdi naquela empresa, que eu poderia ter eu poderia ter sido mais valorizado se eu tivesse também ali a percepção da necessidade de eu me aprimorar, né, para corrigir os erros a tempo. Mas hoje, com a experiência anterior, né, desses defeitos, eu me sinto preparado e com totais condições de autocontrole em relação a esses pontos fracos, né? Outro ponto fraco às vezes eu agia de uma forma autoritária, né? Mas isso me fez perder também outras oportunidades. Então você diz os seus defeitos, mas também não esqueça de justificar que você já não tem mais, porque você aprendeu com as experiências, você já apanhou um pouco devido a esses defeitos. Oi Sandra, vi você aqui Sandra, muito obrigado por acompanhar aqui a nossa live, tá bom? É um prazer. Saudosa Conceição do Coité, que saudade dessa terra, viu Sandra? Olha lá, pessoal, essa é a última pergunta. Deixa eu verificar aqui. Como você trabalha em equipe? Essa é a última pergunta e é muito importante. Como você trabalha em equipe? Você sabe que ninguém consegue puxar uma carroça sem pneu, né? Não adianta. O carro não sai do lugar se ele não tiver motor. Então, mas ele também precisa de uma capotaria, né? Precisa de um volante, né? Precisa de um ar-condicionado para ter um ambiente agradável, para que você se sinta bem. Então, para que ele tenha um movimento correto, então você, como uma equipe, cada peça do carro ali tem uma utilidade. Então no trabalho em equipe você só conseguirá o resultado, né, o resultado positivo para a organização, se na sua equipe, no seu departamento, todo mundo der o seu melhor. E trabalhar em equipe, né, não é grupo não, né, trabalhar em equipe é um desafio muito grande, porque cada um pensa diferente. E essa pluralidade, acertei? Então essa capacidade multiforme, né, da equipe, todo mundo com suas diferenças, um respeitando a diferença do outro e cada um usando da empatia, se colocando no lugar do outro, todo mundo vai extrair o melhor de si. Quem vai ganhar é o grupo. Não adianta na sua equipe você ser o profissional que atinge o melhor resultado e a empresa está descendo ladeira abaixo. Você sozinho não vai sustentar o desempenho daquela empresa. Então todo mundo tem que trabalhar em equipe. Então, capacidade de liderança. Diga que você é uma pessoa que aprendeu, desenvolveu a capacidade de liderança. Diga que você é uma pessoa autodidata, né? Diga que você
tem facilidade para ouvir um não, né? Então, o trabalho em equipe são aspectos que influenciam direta ou indiretamente para que você atinja grandes resultados. Amei essa live, vamos marcar outras com outros temas, né? Vamos sim, Marlene, na próxima sexta-feira vamos falar sobre outros temas. Vocês podem sugerir, tá bom? Quero pedir a vocês que nos ajudem a compartilhar. Essa live aqui está sendo patrocinada, né? Sou representante da Realiza Cursos. Então a Realiza, o Papo com a Realiza, pergunta para o Adilson, acontecerá todas as sextas-feiras no horário de 18 até às 19 horas. Então você tem um encontro marcado conosco. Podemos falar sobre empreendedorismo na próxima sexta-feira. Nós podemos falar sobre marketing pessoal, encaminhamento virtual. Enfim, são uma infinidade de temas aí muito interessantes. Podemos dar continuidade, né, sobre as demais perguntas na entrevista de emprego. Vamos falar sobre esses assuntos aí no decorrer das próximas lives. Nos ajuda a divulgar, compartilha, vai lá, segue o nosso canal lá do YouTube. Esse canal está sendo criado agora também. Esse conteúdo aqui vai ser disponibilizado lá no YouTube. E você que quer saber mais informações pode comparecer também aqui na nossa instituição, na Realiza Cursos, que fica localizada aqui no Largo do Caranguejo, em Itinga. Nós podemos te ajudar dando orientações. Aqui a instituição trabalha com cursos profissionalizantes. Nós formamos e encaminhamos profissionais para o mercado de trabalho. Um abraço a todos, sucesso. Vai acabar a nossa live em 24 segundos. Muito obrigado a todos. Não vou falar o nome de todo mundo aqui porque não dá tempo. Falou, Sara. Cadê Sara? Tá bom, deu para ler aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos, e sexta-feira você tem um encontro marcado conosco. Muito obrigado e até mais.